Você sabe por que a flor de cerejeira é a flor do butô? Mas o que é butô? Que arte é essa? É dança? É teatro? É filosofia? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma potente forma de compreender o que é butô através do imaginário da flor de cerejeira. E se você é ou não artista, não importa. Chega junto porque esse vídeo pode mudar a sua vida. Olá, divindades criativas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Thiago Yanuck, artista criativo, compartilhando com você a minha jornada, as minhas experiências. E hoje eu vou mostrar para você por que a flor de cerejeira é a flor do butô. Então fica nesse vídeo até o final, porque eu fui fundo para trazer esse conteúdo super interessante para você. E para começar, eu quero dizer de onde eu estou trazendo essas ideias. Afinal, eu nunca fui no Japão, mas eu estudei com o dançarino e coreógrafo japonês Atsushi Takenouchi, que foi discípulo do fundador do butô, o já falecido Tatsumi Hijikata. E também estudei com o dançarino e coreógrafo suíço Imre Thormann, que foi discípulo de outro pilar histórico do butô, também já falecido, o japonês Kazuo Ono. Bom, esses nomes servem só para dizer que eu trago uma mitologia que não é criação minha, mas que também passa pelo meu olhar, pelas minhas interpretações e pela minha didática, tudo para poder oferecer a você um conteúdo mais acessível, mais interessante e mais útil para a sua vida, seja você artista ou não. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque agora a gente vai decolar. A flor de cerejeira é chamada Sakura no Japão. A flor de cerejeira é um símbolo muito relevante para os japoneses, porque quando as cerejeiras florescem, toda a paisagem se transforma. É o final do inverno e o início da primavera. É a expressão poética máxima da natureza, vibrando vida e esperança. O simbolismo da flor de cerejeira carrega consigo uma lenda. É a lenda da flor de cerejeira, a lenda de Sakura. A lenda conta a história de uma árvore seca e sozinha que não conseguia florescer porque estava tomada por tristeza em um Japão de guerras e conflitos incessantes, até um dia em que uma fada percebeu aquela situação e ofereceu à árvore um feitiço que a permitiria se transformar em uma pessoa sempre que quisesse dar uma voltinha no mundo dos humanos para poder experimentar emoções e sentimentos que dessem a ela motivos para florescer. Mas o feitiço tinha um prazo. Se depois de 20 anos a árvore não conseguisse florescer, ela morreria para sempre. Então, a árvore aceitou o feitiço e por várias vezes ela se transformou em um ser humano, mas mesmo assim ela só via ódio e rancor no mundo. Certo dia ela se transformou em um homem e quando estava caminhando próximo a um rio, conheceu uma moça chamada Sakura. A árvore, na forma humana, se apresentou com o nome de Yohiro, e uma bela amizade começou naquele momento. Yohiro e Sakura se encontraram muitas vezes, se divertiram, leram livros juntos e passaram grande parte do tempo juntos. Mas o tempo foi passando, o prazo estava chegando ao fim e a árvore ainda não tinha florescido. Yohiro então revela seus sentimentos a Sakura e conta sua verdadeira história, de que é na verdade uma árvore e de que logo logo morreria. Sakura fica impressionada, revela seus sentimentos por Yohiro
e também de que não quer perdê-lo. A fada então aparece novamente, percebe que existe um grande amor entre os dois, mas não pode desfazer o feitiço. Apesar disso, a fada faz uma nova oferta, que seria transformar Sakura em árvore para que assim os dois possam florescer juntos pela eternidade. Sakura aceita ficar ao lado de seu amado e desde então o amor dos dois perfuma o Japão todos os anos. Essa história é muito bonita, mas por que a flor de cerejeira é a flor do Butô? O Butô é uma manifestação artística entendida como dança-teatro que começou no Japão nos anos 60, mas não é porque a flor de cerejeira é um símbolo japonês que faz dela a flor do Butô. Para entender por que a flor de cerejeira é a flor do Butô, é preciso olhar para o entendimento por trás do simbolismo das flores de cerejeira. No Japão, era muito comum enterrar os mortos próximo às casas. Certa vez, o avô de uma criança foi enterrado bem próximo a uma cerejeira. O tempo passou, 5, 10, 15 anos, e por conta do crescimento da cidade, foi necessário cavar nas proximidades de onde havia sido enterrado aquele ente querido. Quando começaram a cavar e a revirar a terra, a criança, que agora já era um homem, percebeu que os ossos de seu avô estavam presos nas raízes da cerejeira. O crânio estava a 2 metros de distância do tórax, o braço estava embolado em raízes muito profundas, as pernas retorcidas estavam longe do restante do corpo e o quadril passou para cima da cabeça. Ou seja, durante 15 anos, aquilo que era morto, mesmo debaixo da terra, também se movimentou, saiu de um lugar e foi para outro, girou, torceu, se deslocou. É o entendimento de que mesmo morto, o corpo estava dançando. As raízes da cerejeira, tão lentamente, estavam fazendo o morto dançar. A morte estava sendo dançada pela vida. Mas não somente a morte estava sendo dançada pela vida, como também aquele corpo em decomposição estava oferecendo minerais para a cerejeira crescer e florescer de maneira firme e saudável. Daí surge o entendimento poético de que as flores de uma cerejeira são também as emoções, as memórias e os sentimentos daquela pessoa que foi enterrada. Para cada flor, uma emoção, uma lembrança, um sentimento. É o entendimento de que a morte alimenta a vida. É o entendimento de que nossas flores de hoje, nossos talentos, nossa beleza, nossa inteligência e a nossa percepção de mundo são os nossos milhares de antepassados que fertilizaram a terra para a gente florescer onde estamos hoje. A caminhada da dança Butô é a caminhada sobre a fina nata da evolução. É a compreensão de que o Butô é o trânsito de vida desde a matéria orgânica entrando pelas raízes da cerejeira até as suas flores. O Butô é a morte que alimenta a vida e a vida que faz a morte dançar. Para entender ainda mais isso tudo, é importante saber que a ideia da morte é vista de maneira diferente pelos orientais. A morte no mundo ocidental é marcada pelo momento da morte morrida, pela tristeza, pelo funeral e pela ausência. Mas no Oriente, a morte é entendida como todo o pano de fundo do que está vivo, ou seja, do que está florescendo. É esse entendimento por trás do simbolismo da flor de cerejeira que nos permite entender o Butô. Butô, a dança da escuridão, a dança da morte, é um ritual de gratidão aos nossos antepassados. É a beleza do outono. Muita gente confunde a expressão do Butô
com a expressão do horror ou do culto à morte, mas isso é um entendimento raso, mesmo quando a dança-teatro Butô começou nos anos 60 com fortes imagens de subversão e dor. A arte do Butô, por mais esteticamente sombria que possa parecer, precisa inspirar amor e esperança. Como eu já disse, é a morte que alimenta a vida e a vida que faz a morte dançar, tudo ao mesmo tempo. É a escuridão tão profunda que quando não há como ficar mais sombria, vira do avesso e faz nascer uma estrela. Isso remonta inclusive ideias de Helena Blavatsky sobre a cosmogênese e a origem do universo, mas isso é papo para um outro vídeo. Eu agora convido você a aplicar isso tudo na prática. Coloque esse entendimento do Butô e a flor de cerejeira na hora de compor uma música, uma coreografia, uma fotografia, um roteiro para cinema, um texto, uma redação, um trabalho acadêmico ou qualquer outra atividade da sua vida, e você verá que uma expressão genuína e autêntica surgirá de você. São as suas flores de cerejeira, são as emoções, os sentimentos, a história e a luta de todos os seus antepassados que te fazem florescer nesse momento presente. E é isso que está por trás do meu manifesto estético, seja ele na música, na dança ou no teatro. Eu não componho uma canção a partir da combinação racional de notas ou harmonias. Eu, na verdade, traduzo as vozes das minhas sombras. Eu floresço os meus ancestrais. E minha sugestão é que você se permita buscar um novo balanço entre a sua técnica, a sua expressão, o seu código ou a sua profissão, misturado a esse entendimento da flor de cerejeira, para alcançar uma expressão genuína e autêntica. Vem comigo, vem por esse caminho onde a arte verdadeira pulsa amor e esperança. Sakura Yohiro. Confie em mim que o resto virá automaticamente e espontaneamente, assim como uma flor. Qual é a cor da sua flor? Bom, se esse vídeo te ajudou a entender o Butô e a flor de cerejeira, deixa aí o seu like e chega junto, porque eu tenho mais um monte de coisas lindas para compartilhar com você. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal agora e ative o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo. Arigato, namastê, gracias, thank you, dziękuję bardzo, grazie mille, muito obrigado. Fui.